Papo Mix faz as contas. Um oferecimento da GetNet. Compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback da GetNet. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Faz as Contas, aqui com a especialista em finanças, Bruna Aleman. Sou eu mesma! Ela gosta de palmas. Gente, tô amando. Abre alas para a Bruna Aleman, a Bru, que sempre tá aqui com a gente no Faz as Contas, dando dicas de como lidar melhor com o nosso dinheiro. Com certeza. Não é? E é muito interessante. De uma forma saudável. Exatamente, porque assim, tem aquela pessoa que lida, né, com o economizar para ter mais dinheiro, mas é aquela pessoa que até tem ali um salário interessante e tal, sobra um dinheirinho, mas e se ela não sabe o que fazer com esse dinheiro? Exato. Na verdade, a gente fala, né, que o bem-estar financeiro não é só você crescer no seu salário. Então, você aumentar o seu salário, você aumentar a sua renda. De nada adianta. Se você recebe R$1.000 e não sabe lidar com o seu dinheiro, se você receber 10 mil, você também não vai saber lidar com o seu dinheiro. Então não tem a ver com a quantia em si, e sim como você lida com o seu dinheiro. Exato. E este é o tema, né, do episódio de hoje. Você tem uma relação saudável com o seu dinheiro? Te deixo aí com essa questão, porque a Bruna vai trazer tópicos, não é mesmo? De como lidar melhor. Vou trazer 7 tópicos. E isso é muito interessante, porque eu fiz essa pergunta hoje no meu Instagram. E que é @BruAleman. @BruAleman. Segue lá ela agora. E, gente, a quantidade de respostas foi incrível. As pessoas realmente, elas não sabem. Ou elas investem por livre e espontânea pressão. É isso mesmo, da internet, do mercado, das pessoas falando. Isso daí também trouxe muito pra mim, porque eu queria tanto ensinar as pessoas a investirem. E a pergunta sempre era inicial. A pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe porque ela tá investindo. E eu comecei a perguntar pra mim mesma: essas pessoas não sabem lidar com dinheiro. Elas não sabem, assim, não tem noção. Não tem noção nem da sua relação de trabalho. Você perguntar pra qualquer tipo de pessoa: quanto você recebe por hora trabalhada? Que aqui no Brasil não é o costume a gente fazer isso. Porque ela não sabe nem se valorizar financeiramente em relação ao trabalho dela. Olha a base que a gente vai buscar pra gente entender se é ou não. E acaba sendo muitas vezes um fardo, né? Então vamos lá, deixa eu trazer, chega de mistério. Então, por favor, Bruna, traga pra gente os tópicos que são pontos de atenção, é isso? Exato, na verdade eu vou te mostrar 7 hábitos, sinais, enfim, vocês podem dizer o que vocês quiserem, que a sua relação financeira ou a relação com seu dinheiro não é saudável. Então, 7 coisas que vocês estão fazendo que não seja saudável, que precisa prestar atenção pra gente poder começar a criar esse relacionamento mais saudável com o dinheiro, mais longo prazo, entender o porquê que ele é importante na sua vida. Então já separa aí, se você puder, papel e caneta. Caso contrário, se estiver no carro, se estiver fazendo o almoço, escuta se estiver limpando a casa, salva aí, né? Coloca no salvar pra escutar mais tarde, pra prestar atenção ou então aumenta o volume. Vai lá. Exatamente. Primeiro, ou que nós vamos falar primeiro, acho que assim vai ficar melhor. É você não saber pra onde que vai o seu dinheiro. Eu acho que esse é o principal ponto das pessoas. O que surge aqui? As pessoas perdem totalmente a noção dos seus gastos. Então ela não precisa às vezes nem ter um planejamento financeiro. Todo mundo fica me perguntando em relação a isso, mas às vezes você ter a mínima noção do que você tem ou não tem que gastar, o que é necessário e não é necessário. Então, se você já tem dificuldade nesse ponto, parou tudo. Aí a sua relação é extremamente tóxica, porque se você não tem noção se você precisa ou não, por exemplo, de uma calcinha, ou uma cueca que você pode comprar no mês seguinte, mas você não sabe por que você comprou, parou por aí. Então é aquele típico de pessoa que perde a noção dos gastos, tende a consumir muito mais do que pode, então não tem noção da renda dela, utiliza o cartão de crédito como uma extensão do seu salário, sim, e não tem controle nenhum. Então tenta de alguma forma se organizar, mas sempre, enfim, acaba indo por água abaixo. E isso vai ligar muito com a segunda questão que eu vou trazer, que é não planejar o seu mês de uma forma realista.
né? Então, mas eu quero fazer isso, eu quero guardar dinheiro para isso. Então você no fim quer fazer tudo, você quer gastar com tudo, só que você não tem noção do que cabe dentro da sua própria realidade, né? Ou às vezes até o contrário, você falar, muitas vezes quem é o autônomo, ele projetar que ele vai receber muito mais, ele não, esse mês foi baixo, mas o mês que vem eu vou receber muito. E você acaba projetando os seus gastos em cima de uma coisa que você ainda nem sabe se vai ser factível, né? Se vai dar certo mesmo. E muitas vezes vocês não geram essa renda esperada. E aí começa a famosa bola de neve. O terceiro ponto que eu preciso trazer, que mostra também que é um sinal primordial para vocês verem que a relação com o seu dinheiro é tóxica. Ficar sempre fazendo dívidas, né? Então vamos dividir aqui o que é dívida e o que é inadimplente, tá? A dívida, quando você faz, por exemplo, um empréstimo, um financiamento, mesmo que você quite no dia, né, na data de vencimento, não deixa de ser uma dívida, porque é uma obrigação sua que você tem todo mês com um número de parcelas a ser cumprida, certo? É diferente de inadimplente, que é você não cumprir com esses pagamentos. E aí sim tem todos os pontos em relação a taxas de juros que entram, você ficar negativado, enfim, e todas as outras questões. Então aqui eu estou falando ficar sempre fazendo dívidas, porque você pode sim fazer dívidas e não ser inadimplente. E nesse ponto são as pessoas que assumem muitas parcelas, então assim, elas assumem, né, gente? Nossa, o português gritou aqui. Assumem muitas parcelas, então tudo você quer comprar, tá muito em linha aos anteriores, tudo você quer comprar, mas como você não pode, você vai parcelando tudo. E esquece que eu falo 50 mil vezes e eu vou repetir que a matemática é perfeita, né? Então parcela, 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 só que lembre sempre, você parcelou uma coisa, vai somar com a outra parcela, somar com a outra, somar com a outra, e o gasto, ele vai parecer que ficou infinito perto da sua renda. Então tome muito cuidado. E pensar, né, na verdade assim, o tomar muito cuidado é você pensar que a sua renda, ela é infinita, né? Você acha que o dinheiro, ele vai ser infinito. Eu lembro muito que meu filho perguntou uma vez pra mim se era fácil ganhar dinheiro, né? Porque você vai no banco e você saca, então ele acha que você não precisava fazer nada. Então eu acho que esse é o principal ponto das pessoas, do relacionamento que a gente tem. Tem fim sim, né? E o fim dele vai ser a gente ficar endividado e inadimplente. O quarto ponto em relação a isso, e vou trazer aqui junto, né, que eu já tô linkando um assunto no outro falando do meu filho, é você não conversar sobre o assunto dentro de casa, né? Não alinhar com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu comecei esse podcast falando que eu fiz uma enquete, e engraçado o número de pessoas que chegaram falando... eu lido muito bem, mas quando eu vou conversar com a minha esposa, ou meu esposo, o meu companheiro, minha companheira, o negócio azeda lá em casa. Poxa vida, vocês não estão alinhados, vocês não conseguem conversar sobre isso. E muitas das vezes é porque é uma coisa muito pesada, parece uma energia negativa, né? Aquela nuvem negra que chegou e não vamos falar porque um vai culpar o outro em relação aos gastos. Eu acho que vocês precisam voltar um pouquinho e conversar mais em relação à parceria e não à culpa. A gente sempre busca um culpado, isso é um pouco do ser humano. Mas vocês têm que conversar mais como parceiros. Vocês estão ali para dividir, cada um dividir a sua dor em relação ao dinheiro e tentar entrar num senso comum. Se um dos parceiros quer gastar um pouco com roupa e tudo mais, não tem problema. Eu sempre falo para vocês que tem um pedaço da renda para o lazer. Mas nunca fugir dos sonhos e objetivos que vocês estão buscando, entrar dentro da renda, enfim, eu acho que tudo dá para se adequar e dá para ser interessante dos dois lados, não precisa ser uma coisa pesada. Então não conversar sobre dinheiro em casa, família, filho, parceiro, parceira, é sim uma relação muito tóxica, quer dizer que vocês têm um problema sim. Agora, esse quinto aqui que eu vou falar, vocês vão ficar chocados. Mas sabia que se eu falar que quem guarda muito dinheiro também tem uma relação tóxica com ele? Porque a pessoa se priva de tudo. O que adianta você guardar também tudo?
você não pode fazer nada. É aquele famoso amigo que não faz nada, ele só guarda, vou investir. Eu tenho uns assim, principalmente no mercado financeiro, que são aqueles que nem querem sair porque vai investir. Você sabe quanto custa a cerveja que você compra? É uma ação de não sei que lá. Eu falo, tá bom, mas assim, eu preciso desse meu bem-estar, né? O bem-estar, ele tem que ser financeiro, pessoal, psicológico, são vários, familiar, tem várias coisas. E uma delas é você fazer alguma coisa que você goste. Então, de nada adianta você ganhar muita renda, você ir aumentando sua renda, você ir conseguindo se organizar e guardar, mas você só guardar, né? Então, vamos deixar um pouco de ser extremamente materialistas, porque nós somos humanos, temos essa psicologia e somos emotivos e nós precisamos trazer algum prazer para nós mesmos, né? E o dinheiro, ele é o que proporciona você a conquistar alguns sonhos e objetivos. E esse tipo de sentimento é muito importante para você poder ter uma relação boa com o seu dinheiro, tá bom? O sexto e penúltimo é você culpar todo mundo, fatos externos, qualquer outra coisa, pela sua falta de dinheiro. Então você já deve ter aquele amigo, né? Que, eu perdi meu emprego ou eu não ganho mais porque aquele é melhor do que eu. Eu acho que eu vou definir, eu até ia falar, dei até uma travada, mas eu vou definir em uma questão. Você recebe menos do que você acha, ou você não faz uma segunda renda porque, enfim, N motivos, mas você não assume os seus BOs, você não assume a sua responsabilidade do seu crescimento financeiro. Você culpa todo mundo que está em volta, ou seja, um amigo que conquistou alguma coisa, ou seja, um investimento que um fez, daí o seu investimento dá errado, você vai culpar o próximo. Então, sempre vai ter algum culpado, e você nunca é culpado pelas suas próprias atitudes. Eu acho que é a pior coisa que você faz, né? Afinal, o nosso CPF é único, o dinheiro ele vai estar atrelado diretamente, se você recebe, é você que recebe seu dinheiro através do seu CPF, a sua pessoa. Se você não sabe lidar com ele, o problema é teu. Não é o fulaninho que deixou, ou sei lá, que você ficou mais pobre por conta de alguém, vamos dizer, ou que você perdeu dinheiro por conta de alguém. Isso não funciona. Assume seus BOs, crie hábitos, responsabilidade. Não crie uma ignorância dentro de si mesmo. Eu acho que isso é bem importante. Hoje eu acho que eu tô usando umas palavras um pouco mais fortes. O puxãozinho de orelha básico. Mas eu vou terminar de uma forma um pouco mais leve. Mas mostrar ainda essa relação tóxica é você não saber se planejar, né? Então a gente começou e fechou com a questão do planejamento. No começo foi falar que você não se planeja porque você não sabe para onde que ele vai. E agora é você não se planejar dentro das suas metas, sonhos e objetivos. Então, você sonha em alguma coisa, você tem uma meta, mas você não age para que isso aconteça. Então, você não tem estruturado o que você quer fazer no curto, médio e longo prazo. E aquela conversa, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Isso para mim não importa. Eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que parar com essa mentalidade curta. Você age de uma forma extremamente imediatista, então vai comprar alguma coisa, faz alguma coisa, é tudo no impulso, é no 50%, a gente já falou muito sobre esses vieses comportamentais, e você não utiliza essa organização, essa sabedoria que você tem, enfim, todo o seu grande potencial para conquistar alguma coisa, para ganhar mais dinheiro e para conquistar o que você realmente sonha. Eu acho que essa, na verdade, ficaria como a chave final, assim, que a gente falou tanto sobre hábitos e relações tóxicas que você tem com ele, mas nada mais é que você está afetando a si mesmo por não ir atrás do que você sonha ou almeja. Baita reflexão, hein? Baita reflexão. Tenho certeza que o pessoal começou já falando, vou anotar aqui as coisas. Não, mas peraí, preciso refletir sobre elas. Exato. Né? Exato. Os exemplos que você deu. Eu até gostei que você até imitou umas vozezinhas, né? Fez personagens. Eu achei muito legal, Bru. Eu já tava aqui anotando, tava em silêncio aqui anotando as minhas dicas. Eu acho que, né, com o tempo, lógico, vocês devem ter visto, a gente vai se acostumando, mas são muitas coisas que até eu como educadora, eu tinha me colocar em certos lugares, assim, tentar entender, mas ao mesmo tempo eu conheço pessoas muito parecidas, com vidas parecidas, apesar de não serem iguais, rendas parecidas,
e um consegue e outro não. É isso que nos diferencia. Quem vai conquistar e quem não vai conquistar. Eu acho que todo mundo tem